Nesse momento, então, nos acalmando, relaxando, elevando nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedimos para que as nossas consciências estejam abertas para os ensinamentos que receberemos agora e que possamos, da melhor forma possível, levar para o nosso dia a dia esses ensinamentos, pensando na passagem do Mestre, em tudo que ele realizou, e nas nossas possibilidades de entrarmos no caminho do Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nem precisava de microfone, né? Porque aqui dá para falar sem microfone, né? Mas eu sou obrigado a falar com microfone porque tem o pessoal online assistindo e se falar sem microfone não consegue entender direito, né? Eu vou falar sobre esse tema. Será que conhecemos Jesus? Esse é o tema que eu vou falar, né? É um tema, mas apesar de eu estar falando sobre esse tema, é porque é um tema que hoje meu amigo Ricardo que faria a palestra hoje, mas ele ficou doente, né? Então eu trouxe ele ia falar sobre outro tema, que era um tema também muito interessante, que era sobre as mulheres no Evangelho. Também era muito interessante, né? Então, falar um pouquinho sobre esse tema aí, mas essa questão de se conhecer é uma questão muito interessante. Já há muito tempo, um homem chamado Sócrates, que é o filósofo grego, lançou aquela frase maravilhosa, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Eu não sei se vocês conhecem a si mesmos, mas eu, particularmente, ainda fico meio surpreso com algumas coisas que eu faço todos os dias. Eu não consigo me conhecer ainda. Olha, na minha casa, estamos lá, hoje, esses dias estamos em sete, né? Mas geralmente somos eu, minha esposa, minha filha. E também tem minha filha que também está na Austrália. Mas eu confesso que eu também não os conheço direito, não. Eu, de vez em quando, é verdade, se a gente mora com as pessoas e você tem um filho, uma filha, e você está lá, eles chegam a 30, 40 anos, você está acompanhando eles desde quando nasceram, engatinharam, foram crescendo, jovens, adolescentes, e você olha para eles e você se surpreende de vez em quando com as atitudes que eles tomam, com as escolhas que eles fazem. Então, é interessante isso. Então, aquele familiar com quem nós convivemos todos os dias nos nossos lares, você não o conhece direito. Vamos pensar em Jesus. Quanto mais conhecer Jesus. Porque quando as várias filosofias que tem no mundo, né, cada uma fala de Jesus de uma forma. Cada pessoa interpreta Jesus de uma forma. Então essa questão, será que nós verdadeiramente conhecemos Jesus? Porque Jesus era um camarada tão fantástico, que a gente tem histórias dele, as que nós temos, que chegaram até nós. Porque tem aquelas histórias que só os apóstolos que ficaram ali o tempo todo convivendo é que, né, que tiveram uma conclusão. Então, algumas coisas chegaram até nós. Só para entender, na época de Jesus, escrever era uma coisa muito difícil. Aprender a ler e escrever, só aquela elite mesmo, que era elite mesmo, né, aqueles que tinham acesso alguma coisa a mais que a maioria da população é que conseguia ler e escrever. Quase ninguém tinha acesso ao aprendizado de ler e escrever. Então, durante aquele período em que Jesus se manifestava, todo mundo que guardava alguma coisa era para contar oralmente. Então, eu aprendo, passo oralmente, sei lá, para os meus filhos, para os meus amigos, para os meus familiares. Era assim que funcionava. Os textos escritos sobre Jesus foram escritos assim muito depois dele ter desencarnado.
muito depois. Não tivemos textos escritos na época, no mesmo momento em que ele estava encarnado. Os evangelhos foram escritos depois. Alguns por pessoas que nunca conheceram Jesus pessoalmente, que é o caso de Lucas, de Marcos, que não conheceram Jesus. Marcos ainda pode ser que ainda tenha passado algum momento com Jesus, assim, muito proximamente, mas bem pouco tempo. Lucas nem conheceu Jesus. Não, Lucas não, Lucas. Lucas não conheceu Jesus. Então, né? Então, muitas coisas foram escritas bem depois. E soma-se a isso que o evangelho que a gente estuda, muita coisa foi manipulada pelos interesses. Muitas coisas. Então, quando a gente estuda o evangelho de Jesus, é assim: tudo que, tudo que nós lermos no evangelho de Jesus, que for contrário à ideia de que é o próprio indivíduo que muda a si mesmo, se transforma e busca soluções para a sua vida, tudo que for contrário a isso foi manipulado. Aquela ideia de, a pessoa era salva pela fé, não é uma história verdadeira. Outra passagem também em João, tem uma passagem que João diz assim, que todo aquele que nele crê será salvo. Olha, todo aquele que nele crê será salvo. E todo aquele que não crê nele está condenado, não é verdade. Jesus jamais falaria isso. Hoje em dia, não tenho mais dúvida, que até aquela passagem que tanto se fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim, logicamente que foi estar deturpado. A frase, tudo indica que a frase de Jesus foi, tá certo? É, que não é eu sou o caminho, a verdade e a vida, não. O eu é o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai se não for por si mesmo. Então, a gente vai vendo que conhecer de Jesus é uma coisa complexa. Tem um evangelho chamado Evangelho de Tomé, que é muito interessante para falar sobre essas coisas. Então, será que conhecemos Jesus? Esse Jesus maravilhoso que transformou água em vinho, que multiplicou pães e peixes e alimentou uma grande população, que conseguiu, estando num barco, parar a tempestade, acalmar o mar. Será que a gente tem ideia de quem é esse Jesus? Muitos ainda acreditam que Jesus é Deus. Claro que não é, né, gente? Se a gente for analisar, não tem como Jesus ser Deus. Deus é o Criador do universo. Nós temos, acho que nem sei se a ciência tem um cálculo real do que tem de sóis e planetas no universo. Só na nossa galáxia são bilhões de estrelas. Não estou nem falando de planetas, porque planetas vai ser muito mais. Nós temos mais de 200 bilhões de galáxias. Se você começar a multiplicar, eu nem sei até onde vai o zero, né? Vai embora, né? Então, não tem como Deus encarnar no planeta Terra. Jesus, claro, né? É um emissário, é alguém que veio, né? Aqui na Terra e que tem o aval, né? Do Criador. Mas, certamente, Jesus não é Deus. Então, é questão de pensar, né, quem é Jesus é uma coisa muito interessante, porque se a gente não consegue entender verdadeiramente quem é Jesus, né, fica muito difícil de Jesus realmente fazer uma diferença na nossa vida. Então a gente tem que entender quem é esse indivíduo que nasceu aqui na Terra, que não foi à toa, tem uma razão para Jesus ter nascido aqui na Terra. Talvez nem dê para falar muitas das razões, porque vem desde um processo muito anterior, que ele fez uma promessa para um grupo de espíritos que vieram exilados de outros lugares para a Terra. E ele faz uma promessa que um dia ele ia encarnar na Terra
ele mesmo pessoalmente para trazer esses ensinamentos transformadores, tá certo? Então, quem é Jesus? Será que conhecemos Jesus? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, tá bom? Passa para o segundo aí, meu jovem. Jesus é um filho privilegiado de Deus, porque a gente escuta isso aí. Ó, eu peguei algumas frases que as pessoas costumam falar no Brasil afora aí. Onde você vai, você encontra essas frases. Aquela frase tipo assim, mas Jesus é Jesus, né? A pessoa fala assim, mas como é que Jesus agiria? Jesus faria isso, faria, mas eu não sou Jesus. Jesus é Jesus. Jesus é como se a pessoa fala de Jesus assim como se Jesus fosse algo tão distante, né, de nós, né? Mas Jesus sei lá, de onde Jesus veio, né? Então a pessoa vê Jesus como algo inalcançável. Então Jesus é visto pelas pessoas como um ser à parte da criação. Como assim? Jesus, como se Deus tivesse feito Jesus separado, né? Separou a forma, separou todo, né, o processo, separou Jesus, aí criou os outros. As pessoas veem Jesus desta forma, como se Jesus fosse criado à parte. Jesus é melhor que todos, ele já foi criado perfeito, né? É assim que é a ideia. Jesus foi criado perfeito, né? É que nem quando fala de anjos, né? Não, mas os anjos, né? Não, os anjos é diferente. Anjos são anjos. Então a gente pensa em anjos como seres que foram criados diferentes de nós. As pessoas pensam desta forma, quando não é bem assim. Os anjos não foram criados diferentes de nós. Eles alcançaram o estágio de seres angelicais. Assim como Jesus alcançou o estado de um ser, né, que está no nível que a gente chama de, essa palavra Cristo, Jesus não se chamava Jesus Cristo, tá certo? A palavra Cristo diz respeito a um agrupamento de espíritos que tem um certo nível, tem uma certa alcance. São espíritos que alcançaram uma capacidade, né? Uma capacidade que a gente chama que é a esfera crística. São espíritos que alcançaram aquele nível. É um status alcançado por espírito. Não é que é um status que o espírito vai se sentir melhor que os outros. Que é o contrário. Para atingir o nível crístico, você tem que não se sentir melhor do que os outros. Você tem que se sentir como servidor dos outros. Tanto que Jesus falava assim: aquele que serve aos outros é o maior no reino dos céus. Olha, esse é o ensinamento que Jesus passava para os apóstolos. A, aquele que quer ser melhor que os outros, que sirva aos outros, porque é assim, né? É isso que Jesus ensinava. Jesus ensinava as pessoas, né, a, a, a entenderem que você tem que vencer o orgulho e o egoísmo. E quando você se sente melhor que o outro, você está sendo orgulhoso. Tá certo? É assim que funcionava. Tá certo? Então, Jesus não é um ser privilegiado. Porque quando a gente pensa na palavra privilegiado, você está dizendo o seguinte: que ele foi criado melhor que os outros. Que ele não precisou passar pelo sofrimento. Ele não precisou passar pela dor. Agora, vamos pensar um pouquinho. Aí é questão de raciocínio. Se eu nunca passei pela dor, como é que eu vou ter, né, a, 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 a percepção? é, Vamos dizer que tem uma palavra que empatia. Como é que eu vou ter empatia com o outro? Como é que eu vou ter misericórdia com o outro se eu nunca passei pelo sofrimento e pela dor? Porque quando você tem uma pessoa que tem uma doença, que você já passou por ela, você vê a pessoa sofrendo e fala assim: eu já passei por isso, eu sei como é que funciona. Eu sei até como você resolve esse problema aí. Sei como você ameniza a dor, sei como você faz isso.
mas se você vivenciou aquela situação. Porque se você não vivenciou, como é que você vai orientar o outro? Como é que você vai ajudar o outro? Você tem um filho pequenininho, você vê os problemas que ele passa e você consegue ajudar aquela criança, porque você passou pela dor. Se você não passar pela dor, você não vai conseguir. Então, para Jesus, se Jesus fosse um ser privilegiado, que não tivesse precisado passar por muitas situações pelas quais nós passamos, ele não ia poder ser um mestre. Porque para você ser um mestre é assim: mestre é aquele que passou pelas situações e aprende. Porque é interessante essa coisa do aprendizado, né? A pessoa só aprende, olha, você pode ter passado pela escola, passado por onde for. Mas você só pode dizer que você aprendeu alguma coisa quando você consegue colocar aquilo em prática na sua vida e solucionar os problemas. Porque senão você não aprende. Se você chega e pega numa cozinha, todo dia você cozinha, seu filho está olhando. Ele está olhando lá. Aí você fala: filho, você já sabe cozinhar? Aceitar. Então amanhã você faz o almoço. Se ele conseguir fazer tudo certinho, que aprende. Porque se ele chegar na hora e não conseguir fazer, é porque não aprendeu. Tá certo? Porque o aprendizado é isso. Você vai vivenciando aquilo, vai assimilando as informações, assimilando tudo, mas só na experiência de fazer é que você pode dizer que você aprendeu alguma coisa. Então, para Jesus ser um mestre, para Jesus ser um mestre, ele tem que ter vivenciado todas as situações, sejam elas quais forem, tem que ter passado por aquilo, passo a passo, e tem que ter aprendido. Tem que ter aprendido. Porque tudo na vida é aprendizado. Você pega a história de Jesus, a passagem dele toda, e você não pega uma situação em que Jesus reclama de dor, que ficou doente. Nem um minuto Jesus. Olha, não tem um momento que Jesus teve febre, teve gripe, teve dores. A não ser, claro, naqueles minutos finais, que certamente você ser chicoteado, passar por isso, logicamente, sentiu. Mas eu falo aquelas dores normais, assim, de você ter um problema, de que a sua visão não está boa, seu ouvido, essas coisas ele não teve. Mas por quê? Porque tudo é aprendizado. Porque quando a gente pega a existência, a dor tem a função de despertar. A dor, a dor não é um mal. Nós nos iludimos de achar que a dor é um mal em nossas vidas, mas a dor não é um mal. A dor é um dispositivo necessário, porque se não tivesse a dor, imagina o dente está estragando. Se não tivesse a dor, ou quando você tem a dor de dente, você vai ao dentista, né? Isso te impulsiona a você ir no dentista e fazer o tratamento para recuperar o dente. Se você não tivesse dor, o dente ia apodrecer, estragar, ia cair você, né? Não é o problema que acontece com a lepra. A lepra, por exemplo, a pessoa não sente a dor mais, mas o corpo está deteriorando, né? Está deteriorando. Né? Então, para Jesus ser mestre, tem que ter passado por todas as coisas que a gente passa. Tem que ter começado lá no princípio, lá, como um espírito simples e ignorante, como diz no livro dos Espíritos, como todos nós, tem que ter passado, tem que ter encarnado, desencarnado, reencarnado, desencarnado, milhares de vezes até o dia que ele atingiu um ponto que, porque cada vez que ele passava por uma situação que era aprendizado, né, ele ia acumulando mais conhecimento, mais aprendizado, mais sabedoria, que sabedoria é muito mais do que conhecimento, tá certo? Conhecimento não é sabedoria. Conhecimento é conhecimento. Sabedoria é conhecimento mais moral, tá certo? Então são duas coisas bem diferentes, tá certo? Então, Jesus é um filho privilegiado de Deus? Não.
qual a importância de Jesus em nossas vidas? Por que que a gente, na casa espírita, nós estudamos Jesus, também em outras casas religiosas também, né? Porque Jesus tem uma importância para nós. Então, a grande importância que Jesus tem em nossas vidas é justamente porque ele nos serve como exemplo. Quando você pensa em Jesus como exemplo de vida, tá certo? O valor de Jesus, muito mais do que os ensinamentos falados, que a gente pega o Sermão do Monte, que é um baita de né, um texto maravilhoso. Então, mas muito mais do que o que Jesus falou e as pessoas escreveram, são os exemplos. Quando a gente pega aquela fase que Jesus, porque Jesus ele tinha tanta capacidade que ele sabia tudo o que ia acontecer na vida dele antes. Ele já sabia que ele ia ser preso, ele já sabia que ele ia ser crucificado, ele sabia tudo isso aí. Jesus, antecipadamente, ele já sabia de tudo. Então, mas ele poderia, quando foi preso, dizer assim, porque Pilatos pergunta para ele, fala mais ou menos assim, que se ele dissesse que tudo aquilo que ele falou era mentira, né? Tipo uma coisa assim, né? Que ele seria liberto. Mas ele não se propõe a isso. Porque não era esse o objetivo dele. O objetivo dele era justamente que tudo que ele ensinou ficasse marcado na história. E nada seria mais importante para ele ficar marcado na história do que a prisão dele e a crucificação. Porque foi isso que marcou muito mais Jesus na história. Tá certo? Muito mais. Quando a gente estuda por questões espirituais, e isso tem um livro que chama. Deixa eu ver se eu lembro agora. A História de um Anjo. Tem um livro que chama A História de um Anjo, que é legal, que fala da história do anjo Gabriel, da reencarnação do anjo Gabriel. É um livro que foi psicografado por um, um psicógrafo, mas não, que é do Sul. Eu não sei o que lá, Paranhos, o nome dele, não lembro agora. Mas o espírito é o Hermes. O Hermes é o espírito que é autor do livro. E esse Paranhos é o médium psicografou, né? E é muito interessante, porque esse livro mostra uma coisa que aconteceu com Jesus, mas que acontece com Gabriel. Que o Gabriel, quando chega aos 40 anos, o que é que acontece com ele? Ele não tinha mais condições de ficar encarnado. Porque o Gabriel tinha tanta luz, mas tanta luz, que quando chega aos 40 anos, o Gabriel começa a suar sangue, porque o corpo não aguenta mais a luz dele. Então, quando você pega a história de Jesus, é a mesma coisa, porque quando Jesus ele chega aos 33 anos, ele começa a suar sangue também, porque não tinha mais como Jesus continuar no corpo. A luz de Jesus era tão grande, mas tão grande, que o corpo não dava mais sustentação. Não tinha mais como ele. Então, era o tempo dele mesmo ali, ele não conseguiria viver muito mais que aquilo ali do que ele estava. Então, ele passa pela crucificação, porque a crucificação é que vai marcar, né, essa passagem dele na história. Na história. Ele precisava marcar, ele precisava deixar uma marca, né, na história da humanidade que mantivesse ele na história. E esse fato foi que marcou ele. Então, a importância de Jesus para nós é o exemplo dele. É o exemplo de que ele comprova na prática tudo aquilo que ele deixou escrito. Porque se uma pessoa pode ensinar coisas maravilhosas, mas se ele não comprovar na prática aquilo que ele fala, ele certamente não vai ter muito valor. Isso é igual a gente pega o Chico Xavier, né? O valor do Chico Xavier não está naquilo que ele falou, mas o valor do Chico está no exemplo que ele deixou. Você pega o livro Lindos Casos de Chico Xavier, né? Você lê, você fica maravilhado as coisas que ele fazia. Dá até para pensar assim, será que ele fez mesmo tudo isso, né? Será que ele fez isso aí, né? Tem uns casos do Chico Xavier que você olha assim, você fala,
Não dá para acreditar que ele fez aquelas coisas. E eu já vi muitas pessoas também, né, dizer que, não, esse Jesus não existiu. Você imagina que uma pessoa ia fazer essas coisas, né? Nós sempre pensamos assim: se eu não faço, se eu não tenho capacidade de fazer, então ninguém tem, né? A gente tem esse pensamento, é o pensamento do orgulhoso, né? A gente acha que não tem quem vai fazer mais do que nós fazemos. E não é bem assim, né? Segue. Então, por que Jesus encarnou na Terra, né? Então, acontece que a humanidade tem uma história. A história do ser humano começou, olha, muito tempo atrás. Olha, muito tempo atrás. Eu sei que muita gente não acredita em Atlântida, né? Mas existiu, não tenho dúvidas disso. Existiu, né? Existiu. Então, a humanidade ela vem com uma história. É um processo evolutivo. Antes de Jesus, muitos espíritos que também foram mestres reencarnaram. Ele não foi o único que reencarnou, mas ele é o governador do planeta Terra. Então, tudo que aconteceu, ele que é conduzindo. Então, muitos profetas, muitos mestres, Buda mesmo, um grande profeta, Krishna, tem vários. Se você for pegar, você vai pegar centenas aí de grandes mestres que nasceram, cada um no seu tempo, trazendo determinados ensinamentos, tá certo? Trazendo determinados ensinamentos. Mas conforme o planeta foi evoluindo, chegou um momento que foi propício para o nascimento de Jesus. Cada um teve seus ensinamentos. Você pega Moisés nasceu com o objetivo de ensinar que Deus era único, porque antigamente se acreditava em vários deuses. Tudo era um deus. Tinha o deus Sol, tinha o deus Lua, a deusa Lua, tinha o deus do vulcão, era assim, né? Aí Moisés vem trazer a ideia de um Deus único. Mas só que o Deus que Moisés ensinava, as pessoas passaram a ideia de um Deus vingativo. O Deus dos exércitos, que se vingava, que era a isca, né? O Deus que colocava um povo como povo predileto e os outros não, né? Então era assim. Mas aí Jesus vem para matar essa ideia de que Deus era vingativo. Não. Jesus vem para mostrar que Deus é amor, que Deus cuida dos seus filhos, né? Que Jesus fala, se tem uma parte que Jesus fala, quem é o pai que se Deus, que se o filho pedir um peixe vai lhe dar uma pedra, né? Dizendo assim, não, que Deus sempre vai dar o que é melhor, né? Sempre vai dar o que é melhor. Então, aquela ideia do Deus vingativo, aquele Deus dos exércitos, Jesus vem para destruir essa ideia. Jesus vem falar sobre Deus amoroso, Deus misericordioso. E hoje em dia, né, estudando a doutrina espírita, isso é muito legal. Estudando a doutrina espírita, a gente aprende uma coisa chamada lei de ação e reação, a lei do livre-arbítrio. Então, tem várias leis que a gente vai aprendendo aí na doutrina espírita aí, que são fantásticas. E para entender, muitas vezes a pessoa fala assim, lei de ação e reação é moleza, né? A pessoa só viver as consequências do que faz. Né? Então a gente vai entendendo isso, e vai estudando isso, nossa, parece tão fácil. Mas quando você começa a juntar lei de ação e reação, justiça divina, misericórdia divina, olha, eu falo para vocês, acho que 1 milhão de anos, acho que a gente não vai entender tudo sobre isso. É muita coisa. Entender a misericórdia divina é uma coisa complexa. Parece muito fácil. Falar da lei de ação e reação é muito fácil. Mas entender, você lê centenas de livros, centenas, e olha que eu sou um leitor assim, minha esposa fala assim, já eu nunca vi uma pessoa ler tanto, que eu leio muito. E por mais que você leia, essa questão da justiça divina é complicada. Não é que a justiça divina seja complicada de entender, é que ela é tão perfeita e ela se adequa a cada situação da vida.
Então ela se adequa tanto que em cada situação ela vai funcionar de um jeito, e como nenhum de nós somos iguais, né? Somos todos diferentes, então em cada um essa justiça vai funcionar de uma forma. É uma coisa muito interessante, né? Você começa a estudar aí, você fica é, velho, né? E não vai saber tudo. É por isso que a gente reencarna, desencarna, fica lá um tempo, reencarna, desencarna, fica lá um tempo, reencarna. É porque numa vida só não dá para aprender. E não vai aprender. Nós vamos aprender um pouquinho. Cada vida você aprende um pouquinho, vai somando. Então, Jesus ele encarna na Terra justamente, né, para mostrar que Deus é amor. Tá certo? Mas ele fala, justo também, né? Deus é amor, mas também é justo. Porque isso é igual um pai de família, né? Não adianta você ser só amoroso com seu filho o tempo todo. Porque quando ele estiver errado, você tem que ser justo. Porque se você não for justo, ele não vai aprender. Tem hora que você tem que chegar para o seu filho e dizer não. E é não mesmo. E se seu filho estiver errado, você tem que ensinar ele a consertar. Você chega no mercado, você vai no mercado com seu filho. Sei lá, ele é pequeno lá, pode ter 3, 4 anos. Aí você não viu, ele vem com chocolate escondido no bolso. Se já passou pelo caixa, você não viu. Você não viu, tá certo? Ele tá com o chocolate no bolso, você não viu. Mas passou pelo caixa. Aí, de repente, se você vê que ele tá com o chocolate no bolso, você vai deixar ele comer o chocolate e não vai ensinar ele? Né, filho? Você tem que chegar e dizer, olha, você vai entregar o chocolate, vamos lá. E não vai comer, você vai entregar, vai devolver, porque você não pode pegar o que não te pertence. Se você não fizer isso, seu filho vai começar a se desencaminhar. Né? Então, como pais, nós temos que ser justos com o nosso filho. Imagina Deus, também tem que ser. Né? Porque senão. Então, no universo, todo mundo tem que consertar aquilo que faz de errado. É por isso que tem a reencarnação, porque o que você fez errado para o outro, vai colocar os dois na mesma família e vão ter que se entender. Tá certo? É assim que funciona. Porque às vezes a gente fala, ah, meu Deus, por que, que eu nasci nessa família, né? Não sei o que ela nasceu porque era aquela família mesmo que é a certa, né? É porque presta atenção como a gente já conhece antes de nascer. É assim, você pega uma família, vamos dizer, você tem uma família, hoje em dia as famílias estão menos numerosas, né? Mas antigamente era maior, né? Você tem uma família. Eu sempre conto isso aí, porque o meu caso é esse, né? Porque quando eu nasci já devia ter uns cinco irmãos já. Eu fui o quinto, né? Então eu estou lá no mundo espiritual, hein? Desencarnado. Estou na filinha da reencarnação, tá certo? Estou lá, na filinha da reencarnação. Aí vou visitar a casa da família que eu vou reencarnar lá. Certo? É assim que funciona, né? Aí você chega lá, você vê sua mãe, seu pai, seus irmãos, né? No meu caso, eu vi os irmãos, porque eu fui o quinto e já tinha 4, né? Então, eu estou lá vendo os irmãos, todo mundo trabalha na obra. Todo mundo. Meu pai trabalhava na obra, os irmãos trabalhavam na obra. E eu vou reencarnar naquela família. Eu acho que eu vou fazer o quê? Trabalhar na obra. Mas eu já estou vendo meus irmãos, que eu sei se eu tenho desavença com eles ou não. Eu já sei se eu tenho desavença com meu pai, já sei se eu tenho desavença com a minha mãe ou não. Vou nascer naquela família. Eu não sei como é que vai ser minha família. Sei, né? Agora, se eu vou me dar bem com eles depois ou não, já é outra coisa. Mas eu já sei. Se algum me fez uma coisa errada, se não fez, fez isso, fez aquilo. Se eu gosto daquele pai, se eu não gosto, se eu gosto daquela mãe, não gosto. Eu sei antes. É assim, né? Aí depois que reencarna, aí vai ter que se reajustar, né? Aí entra uma questão ali, ó. Jesus faz milagres. Olha, gente, essa palavra milagres dá uma ideia de coisa sobrenatural. Presta atenção. Então dá uma ideia de coisa sobrenatural. Alguém que faz uma coisa que está acima das leis da natureza. Tá certo?
E quando a gente estuda a doutrina espírita, aquilo que os espíritos nos trouxeram de informações, nada no universo existe sobrenatural. Tudo está dentro das leis da natureza. Tem coisas que antigamente a gente achava que era uma coisa assim, hoje em dia a ciência, principalmente a física quântica, já mostra que é uma coisa tão normal, né? Então, então o que acontece? Tudo aquilo que a gente achava que era sobrenatural apenas eram coisas que aconteciam que nós não entendíamos as leis que estavam por trás. Simplesmente isso. Então Jesus nunca fez milagre. Jesus impor as mãos numa pessoa e curar a pessoa é coisa que a gente, hoje em dia, nós fazemos na doutrina espírita. E outras religiões também fazem, cada uma do seu jeito. Eu vejo lá, às vezes, eu vou na casa do meu sogro lá e tem os evangélicos, às vezes eles fazem lá alguma comemoração e eu estou lá. E eles vão fazer uma oração, eles fazem, então eles põem a mão para cima, eles começam a fazer a oração deles, mas esse pôr a mão para cima, eles estão distribuindo energia. Talvez até eles nem tenham toda a consciência daquilo que eles estão fazendo. Talvez nem tenham tanto, mas eles estão fazendo. Tá certo? Então, então, o terceiro das coisas que Jesus fazia, então mas Jesus colocou a mão na pessoa, a pessoa tinha, ela era uma pessoa coxa, não andava, tinha problema nas pernas, e de repente a pessoa ficou boa, levantou e começou a andar. Ah, mas é milagre? Claro que não. Apenas Jesus tinha o conhecimento das leis que nós não temos. Então ele conseguia, a partir da capacidade dele, que era muito maior, quem tem mais conhecimento, tem mais sabedoria, tem mais capacidade. Então ele ordenava, porque é uma maneira de você sugestionar a pessoa, porque se você não falar com firmeza, você não faz a pessoa, né, mudar. Então, ele sugestionava, energizava a pessoa, ele tinha uma capacidade tão grande energética que ele jogava a mão na pessoa, a energia dele envolvia a pessoa totalmente. É igual na casa daquela mulher que tinha problema de hemorragia, né? Que era só de colocar a mão nele, ela já foi curada. E ele percebeu que a energia saiu. Olha que coisa, hein? Ele percebe que a energia saiu. Ela se sente curada e ele sabe que a energia foi. Não é verdade? Então, Jesus não fazia milagres. Jesus utilizava o conhecimento que ele tinha sobre as energias que tem no universo. Porque o universo está cheio de energia. Quem sabe usar, usa. Quem não sabe usar, infelizmente, né? Não perde essa oportunidade. Em relação aos atos de Jesus, o que foi mais importante, as curas ou os ensinos? Aí, duas questões interessantes. Por quê? Porque a cura não foi, os ensinos foram mais importantes. Só que ele usava a cura para atrair o povo para ouvir os ensinamentos. É o que a gente faz hoje, o marketing, né? Você quer que uma pessoa preste atenção em você, você tem que ter um marketing que né? Então a cura serviu para atrair o povo, porque quando a pessoa está doente, se você estiver doente, doente de verdade, você vai onde tiver possibilidade de cura, onde tiver possibilidade. Mas eu estou doente. Mas ali na casa de Umbanda tem lá um médium lá que, olha, é médium nota 10 que ajuda a pessoa a se curar. Vocês acham que eu não vou? Claro que eu vou. Mas tem um rapaz lá, ele é evangélico, ele tem uma capacidade de cura, já, ó. Esse problema seu, se você for lá, ele vai te tratar, você vai melhorar. Vocês acham que eu não vou? Claro que eu vou. Quando a pessoa está doente, ela vai em todos os lugares que ela precisa. Então Jesus usava, ele tinha outros, Jesus tinha outros truques de marketing, viu? O que ele fazia? Ele pegava, ele estava aqui nessa cidade aqui, ó. Amanhã eu vou naquela cidade. O que ele fazia? Ele mandava 2, 3 antes, que iam falando, amanhã vai passar o Jesus vai passar aqui, ele cura as pessoas, ele cura. Então, a pessoa divulgava que ele fazia as curas, então todo mundo que estava ouvindo, porque as cidades eram pequenas. Então, se você
pessoas com lepra, pessoas com problema, tem um filho doente, tem. Opa, amanhã ele passa aqui. Ah, vou esperar. Então as pessoas, então ele fazia um marketing naquela época, viu? Vai aprendendo aí, André. Jesus ensinava isso aí. Pode passar para frente, senão não vai dar tempo de eu chegar no final aí, né? Ah, nossa, essa frase eu cansei de ouvir na minha vida, né? O sangue de Jesus tem poder, né? Não é verdade? Tem essa frase, o sangue de Jesus tem poder. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sangue nenhum tem poder, viu? Sangue nenhum. Aliás, o sangue de Jesus, que Jesus tem na história lá, tem até o momento que dizem, né, que foi espetado com uma lança, que ninguém sabe se é verdade ou se é mentira isso. Mas o sangue que escorreu de Jesus foi para a terra, minha filha. Tudo, a natureza é assim. Tudo se transforma. Nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma. Então, o sangue de Jesus, olha, eu sei que muita gente vai ficar assustado de eu dizer isso, mas todos nós, isso aí a física quântica já ensina. Todo, o nosso corpo é construído por, como resultado de um monte de gente, de gente, animais, plantas que morreram, tudo é decomposto, e quando a gente tem um corpo novo, é tudo construído em cima disso. Porque do chão nascem os vegetais, as frutas das árvores, tudo vem do chão e você, sua mãe se alimenta disso e você vai crescendo e é assim que funciona. Então, nosso corpo é resultado de muitos corpos daqueles que já morreram, seja vegetal, animal, ou seres humanos. É assim que funciona, né? Então, sangue é matéria, sangue não tem poder nenhum. Tá certo? Se for uma ideia de que é uma metáfora, tudo bem, dá para entender, né? O sangue de Jesus tem poder, dizendo que Jesus tem poder. Só que sempre vai ser uma ideia de algo que vem de fora para dentro. Quando você fala o sangue de Jesus tem poder, é como se fosse uma solução de fora para dentro. E as soluções da nossa vida sempre são de dentro para fora. Tanto que quando Jesus colocava a mão na pessoa e a pessoa curava, a primeira coisa que ele falava, a tua fé te curou. Por quê? Porque quem cura é a própria pessoa. A pessoa de fora, ela estimula, ela ajuda. Mas se a pessoa do lado de dentro não ajudar, isso é igual a pessoa que bebe. Se tem uma pessoa que é alcoólatra na sua família, ela bebe muito. Se você. Não adianta, você pode falar com ela 50 vezes, ela não vai ajudar. O dia que acontece alguma coisa que ela falar, não, hoje eu não bebo mais, por decisão própria, não bebe mais. Mas você pode falar um milhão de vezes, pode buscar na calçada, pode. Aliás, aliás é uma ideia dos alcoólicos anônimos justamente se caiu na sarjeta, você foi buscar uma vez, duas, não busque mais, deixa lá. A pessoa tem que buscar os caminhos por ela mesma, né? Então, o sangue de Jesus não tem poder. Jesus morreu na cruz para retirar os nossos pecados. Eu canso de ouvir isso. Ah, Jesus morreu na cruz para retirar os nossos pecados. Não, de jeito nenhum. Isso é a mesma coisa que você querer que tudo seja resolvido pelo outro. Como é que Jesus vai tirar os nossos pecados? Gente, o que nós fizemos de errado é nós que temos que reparar. Aí entra a misericórdia divina, que tem aquela frase que diz assim, né? Ou você aprende pela dor ou aprende pelo amor, né? Essa é a frase é muito usada, né? Ou aprende pela dor ou aprende pelo amor. A misericórdia divina é assim. Vamos dizer que pensar em Lampião, por exemplo. Lampião, segundo a história, né? Eu não sou muito aperfeiçoado, né? Não tenho muito conhecimento da história do Lampião, mas pela história diz que ele matou muita gente. Ah, ele matou, sei lá, dezenas de pessoas. Aí ele desencarna. Aliás, desencarnou, né? Desencarnou, está no mundo espiritual. Nem vou falar onde ele está, que eu sei onde ele está por informações, mas tudo bem. Mas vamos lá. Está lá no mundo espiritual. Pô, aí ficou lá um tempo. Ele ficou um tempo lá no Umbral, depois recolheram ele lá do Umbral lá. Recolheram ele do Umbral, ele está numa cidade.
numa região espiritual. Hoje em dia ele não está numa situação ruim como as pessoas pensam, não, viu? Não está. Ele, mas aí que acontece? Ele vai reencarnar um dia. Ele matou muitas pessoas. Ele não existe essa ideia de que ele matou 30 pessoas, ele vai nascer 30 reencarnações e ser assassinado 30 vezes. Não existe isso. Entra a misericórdia divina. Ele pode, de repente, vir como médico e ajudar a salvar vidas. Você entendeu? Então, aí entra a misericórdia divina. Tá certo? Que é o caso do Oswaldo Cruz, né? Que foi, aconteceu isso. O Oswaldo Cruz, em outra vida, em outra existência, ele tirou muitas vidas. Aí ele criou a vacina, se não me engano, né? Ele trabalhou com a parte da higienização das caixas d'água também, né? E aí ele ajudou a salvar um monte de vidas. É assim. É o caso do Hitler, ele matou milhões de pessoas. Não sei quando vai reencarnar, porque o Hitler nem está no planeta Terra mais. Mas o dia que ele for reencarnar, ele pode assumir uma posição, né, para reparar aquilo que ele fez, de salvar milhares de vidas. É assim, a misericórdia divina funciona desta forma. Eu, por exemplo, estou aqui hoje fazendo palestra, né? Não sei, numa vida passada, eu sei que eu já estive na Igreja Católica, na época das Inquisições, né? Pode ser que eu desencaminhei muita gente aí pelo caminho. E agora, como palestrante, eu tento, né, ajudar a reencaminhar e recuperar as pessoas. Então, aquele que está palestrante ali, muitas vezes ele tá reparando os males que ele fez no passado. Então, quem de reparar, né, de consertar aquilo que fez de errado em tempos passados, somos nós mesmos. Ninguém vai fazer por nós, viu? Não adianta. Meu filho fez muitas coisas erradas. Deus me dá a oportunidade de reparar os erros dele. Não, não vai. Não vai. O problema que o filho construiu é do filho. O problema do pai é do pai. O problema da mãe é da mãe. Cada um repara né, aquilo que fez de errado. Então, Jesus jamais vai retirar os nossos pecados. E também tem a ver com a de baixo, né? Se acreditarmos em Jesus, ele resolve nossos problemas? Não. Não resolve. O que acontece com Jesus é assim, porque Jesus, ele é o governador do planeta Terra, então todos os espíritos, seja a equipe de Maria, seja a equipe de Bezerra de Menezes, seja a equipe de Eurípides Barçanufo, todos se submetem à organização que Jesus faz. Mas se a pessoa precisar de ajuda de verdade, e ela tiver boa vontade de arregaçar as mangas e fazer a parte dela, espíritos que também estão interessados em ajudar se aproximarão e vão ajudar mesmo. Mas vão ajudar no sentido de deixar que a gente tome as decisões. Ele pode até intuir, falar assim, olha, presta atenção, falar na sua mente, falar assim, olha, escolhe esse caminho que é melhor. Agora, se você vai acreditar, aceitar, né, e assumir essa posição, aí já é outra coisa, né? Mas Jesus jamais vai resolver nossos problemas, viu? Isso é uma ilusão que as pessoas tiveram muito tempo, né? Mas um dos objetivos da doutrina espírita, hoje em dia, e também já a psicologia, a psiquiatria, todo mundo já está trabalhando isso aí, que já sabe que transformação vem de dentro para fora. Por mais que você fale, né, não adianta. Você vai orientar, mas a pessoa não adianta, se você chega para. O médico atende uma pessoa, tem que tomar os remédios. Dá o remédio, a pessoa não toma, não vai sarar. Então a pessoa que tem que assumir, né? Tem mais um ainda? Ah, não sei se é o último, né? Mas tudo bem, né? Mas é o último, sim. Aqui entra uma coisa importante: devemos idolatrar Jesus? Não. Jesus é um irmão nosso que hoje conduz o planeta Terra, mas ele é um espírito igual a nós. Eu sempre falo para as pessoas que a nossa luz é do mesmo tamanho da luz de Jesus. A pessoa fala, mas é possível? Claro que é. A única diferença é que Jesus deixa a luz se manifestar. Jesus não, não tem nada em Jesus que impeça a luz dele de se manifestar. Mas como assim?
É simples. Se você tem medos, se você ainda tem orgulho, se você ainda tem egoísmo, se você é vaidoso em exagero, se você ainda tem ódio, se você ainda tem rebeldia, revolta, se você tem qualquer coisa dessa dentro de si mesmo, você está impedindo sua luz de se manifestar. É muito simples entender isso. Você pega uma lâmpada qualquer dessa, você acende ela, mas você cobre ela com chumbo, com alguma coisa, você vai ver se alguma luz se manifesta para fora. Nenhuma. Então, porque alguma coisa está impedindo a luz de se manifestar. Então, se nós não impedirmos nossa luz de se manifestar, ela se torna tão grande como a luz que Jesus manifesta. É do mesmo tamanho, porque Jesus criou todos nós, Deus criou todos nós iguaizinhos, iguais. Deus não nos criou piores do que Jesus, criou igual, apenas possivelmente ele tenha sido criado antes e tenha mais percurso, né, mais caminhada do que nós. Porque Deus não criou todos no mesmo dia. A criação divina, ela é permanente, está sempre acontecendo, tá certo? Nós estamos nesse estágio, mas tem espíritos ainda que estão em estágio primitivo. Então, a situação nossa, nesse momento, é mais avançada do que de outros. Aliás, é bem assim. Onde estivermos na evolução, teremos um monte na frente e um monte atrás. Isso sem dúvida nenhuma, sempre. Ah, mas eu sou um coitadinho. Por mais que você ache que você é um coitadinho, tem um monte de gente atrás de você. Vai ter um monte de gente na frente também. Isso é bom, porque os que estão na nossa frente nos ensinam, e nós ensinamos aqueles que vêm atrás. Assim vai acontecendo esse processo aí, né? E o que Jesus espera de nós? O que Jesus espera de nós? Porque, como eu disse, Jesus é nosso irmão, né? Não tem nada melhor do que nós, a não ser, claro, o estado evolutivo que ele está. Mas o que ele espera de nós? Que a gente contribua com as mudanças do planeta. Todos nós temos aquele pensamento, mas esse planeta precisa melhorar, está muito difícil, né? Nossa, esse país está muito ruim. A gente gosta de reclamar, né? Mas o que Jesus espera de nós? Que nós assumamos a nossa parte, né? A nossa parte. Porque se cada um assumir um pouquinho dessa parte de melhorar o planeta vai melhorar. Né? Se a gente melhorar a nós mesmos, se nós melhorarmos a nossa família, o ambiente que vivemos, nosso ambiente de trabalho, não tem dúvida que vai melhorar. Não tem como o mundo melhorar se não for pela individualidade. Apesar de ser coletiva a evolução, né? Mas a transformação individual. Então, cada pessoa que melhora, melhora o mundo. As pessoas às vezes falam para mim, Jair, o mundo está piorando. Não está. Não está. E é fácil entender isso. É fácil entender isso. Porque você vai pegando a história da humanidade, nós temos, no mundo espiritual, nós temos um umbral que tem muitos espíritos ainda que estão no estado mais primitivo, ainda é estado mais de ignorância. Mas cada um que sai do umbral que melhora é um a menos. E muda de lado. Agora, o espírito que já alcançou um certo grau de evolução, ele não retorna para lá. Mas o do umbral que sai vai para o outro lado. Então, o mundo vai estar sempre melhorando, sempre. É só que é difícil você mensurar as coisas quando você está dentro da situação. Então, quando você pega a história, você começa a estudar a história, você fala assim, puxa vida, há 700 anos atrás aconteceu isso, há 200, há 500, há 1000, há 2000, porque você analisa a história. Mas quando você está dentro da história naquele momento, é muito mais difícil. Tem um filme que chama O Mordomo da Casa Branca. Não sei quem assistiu aqui, O Mordomo da Casa Branca. Porque isso conta a história da população negra, né, nos Estados Unidos, né? E é muito legal porque mostra uma evolução assim, de acho que 80, 100 anos, até a chegada do Obama na presidência, né, dos Estados Unidos, né?
e mostra como a evolução acontece, né? Porque a população negra lá passou por uma fase muito difícil, mas depois foi, né, aos pouquinhos, né? Eles foram conquistando espaço. E mostra a evolução, e é muito legal, porque você vê como mudou, as coisas mudaram para melhor naquele período. Por mais que a gente reclame, mas mudou para muito melhor. Então, cada vez que as pessoas vão mudando, as coisas vão mudando também. Tá certo? Acho que deixo aqui essa mensagem sobre Jesus. Aí. Espero que tenha dado para entender um pouquinho mais de Jesus, cada um dentro da sua maneira de interpretar, né? Que a gente possa levar isso aqui para as nossas vidas aqui. Já deixo os meus agradecimentos, né? E que todos aqui possam, quando for para casa hoje, levar alguma coisa de bom, que todos possam receber, se todos não receberem a psicografia, mas tenho certeza que muitos vão sentir a presença dos entes queridos aqui nesta noite. Que Deus esteja conosco, que Jesus nos acompanhe sempre, né? E que a gente possa estar sempre buscando a espiritualidade. Muito obrigado a todos.